Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá dar continuidade aos nossos estudos relacionados a fundamentos do marketing. E em continuação ao assunto que nós vimos na aula passada, em que nós abordamos os conceitos iniciais, né, sobre marketing, o que vem a ser. A gente teve uma noção ainda rasa do que seria, né, o marketing, o entendimento completo a gente vai ter mais adiante, inclusive no final da disciplina. Hoje nós vamos abordar outra temática referente ao assunto programático, que é o ambiente de marketing, o que vem a ser esse ambiente. Também vamos trabalhar as questões conceituais, vamos ter contato com algumas das ferramentas usadas no marketing, não necessariamente o uso dela, mas o por que são usadas, como são usadas. Depois vamos exercitar, sim, como usá-las, certo? Mas a priori é a questão mais inicial referente a conceitos, até. Vamos lá. Então, ambiente do marketing. O que vem a ser esse ambiente do marketing? O ambiente do marketing ocorre sobre a fronteira, né? A fronteira da organização com os seus clientes, fornecedores, intermediários, concorrentes, entidades públicas e privadas. Então, o marketing, ele existe, ele atua, vamos dizer assim, sobre essa fronteira, né? Nessa linha tênue que divide a relação da organização com esses outros stakeholders, vamos dizer assim, envolvidos em todo o processo. Clientes, fornecedores, intermediários, concorrentes. Quem são esses intermediários? Concorrentes é fácil a gente conseguir identificar. Quem são essas entidades públicas e privadas que interferem na prática, né, na metodologia de marketing usada pela organização? Tais atividades ocorrem no ambiente de mudanças internas e externas. E aí vale a gente levar em consideração que tanto o ambiente interno e suas mudanças, como o ambiente externo e suas mudanças, interferem também, né, e resultam em mudanças na metodologia de marketing, no comportamento da organização. Ok? E aí, esse ambiente do marketing, a gente tem uma figura aqui que demonstra essas camadas, vamos dizer assim, principalmente no que tange ao ambiente interno e externo. Então, nós temos aqui como seria o desenho desse ambiente de marketing. Nós temos o cliente no centro das, no centro no centro de todo esse processo, ok? Então, daqui a gente já depreende que o ambiente é o foco central. A gente vai ver isso mais detalhado aqui na frente, ok? Logo, em seguida, nós temos o ambiente organizacional. Se o ambiente é organizacional, a gente já entende que esse ambiente é interno, certo? É um ambiente da organização. E aí nós temos o marketing, recursos humanos, finanças, produção, TI e etc., dentro desse ambiente organizacional. Então, são elementos do ambiente organizacional. Após isso, nós temos o microambiente, que é uma esfera que tem já contato direto com esse ambiente organizacional. Nesse microambiente, nós temos os concorrentes, fornecedores, os intermediários, entidades públicas e privadas, são aquelas que a gente citou aí no slide passado, ok? E aí a gente já consegue identificar aqui, ó, concorrentes, fornecedores, intermediários, entidades públicas e privadas, elas têm esses elementos, eles têm contato direto com o ambiente, com a organização, certo? Logo, por isso eles estão logo depois aqui no círculo. Então é a parte do microambiente. Nós temos o macroambiente, e aí nós temos fatores, elementos econômico, social, político e tecnológico, que não necessariamente tem contato com o ambiente organizacional, contato direto com, por exemplo, ambientes políticos, por exemplo, não tem contato direto, ou não se deveria ter contato direto com o interno, né, com o interior da organização, como um concorrente, como um fornecedor tem. Porém, práticas e ações desenvolvidas na esfera política, econômica e social interferem sim no ambiente organizacional, na organização. Exemplo, criação de impostos, certo? Isso vai interferir sim de alguma forma dentro da minha organização. Avanços tecnológicos fazem parte do macroambiente, mas vão interferir sim em algum momento dentro da minha organização. E, por último, a camada mais externa, né, por fora, nós temos o mercado global, que não deixa de ser meio que uma junção, um conjunto de todos esses elementos, ok?
para a gente entender. E aí a gente vai começar agora o que? A abordar cada um desses elementos do ambiente de marketing. E o primeiro dele é o cliente, são os clientes, certo? E aí, como eu falei, o cliente ele é o foco central do ambiente do marketing. Então, os clientes ele podem ser pessoas físicas, né? Ou organizações privadas ou estatais, por exemplo, em formulações de negócio B2C e B2B, ok? Ou mesmo organizações sem fins lucrativos que estejam dispostos a comprar bens e serviços. Ou seja, se há um potencial naquela organização, seja ela privada, pessoa física ou jurídica, né? E essa pessoa jurídica ser privada ou estatal ou uma organização sem fins lucrativos, se há o potencial de cliente nele, então estabelece-se aí essa relação, né, é, de organização com o seu cliente. Então, ele tem as características necessárias para ser cliente. Basta justamente isso, estar disposto a comprar bens e serviços que você, como organização, esteja disposto a oferecer. Quando inseridos no mercado, eles representam uma oportunidade de marketing. Ou seja, se eu tenho uma demanda, se eu tenho alguém querendo o meu produto ou serviço que eu estou oferecendo, há ali, então, identificada uma oportunidade de marketing. E aí a gente começa a entender que o marketing não é meramente a propaganda ou publicidade, certo? Deve-se identificar o tamanho e o potencial dessa clientela, certo? O tamanho, sua localização, suas necessidades atuais e futuras, seus hábitos de consumo, seus principais atributos, bem como o grau de importância que conferem aos produtos e serviços que eles são oferecidos. Esse grau de importância a gente pode também traduzir para valor atribuído. E aí também quebra-se o paradigma de que valor é apenas unidade monetária, né, o dinheiro em si. Então, valor é uma série de fatores. Nós temos, para ter o conjunto, então, e estabelecer uma ideia de valor que o cliente coloca no produto ou serviço, nós temos, sim, a unidade monetária, né, o valor monetário, vamos dizer assim, referente a tempo, valor, elemento psicológico, e aí disponibilidade, e aí vai uma série de fatores, ok? Então a gente começa a entender aqui, quando a gente estuda o ambiente do marketing, que o marketing em si, ele leva em consideração vários elementos para poder formular uma política, uma metodologia para oferecer o seu produto. Dentre esses elementos que ele deve levar em consideração, está aqui como diz o potencial dessa clientela, né, potencial, poder econômico, poder aquisitivo, né, sua localização, ok? Suas necessidades atuais e futuras, seus hábitos de consumo e seus principais atributos, bem como a importância que conferem os produtos e serviços que eles são ofertados. Seguindo aqui, agora a gente vai falar sobre o ambiente organizacional. O ambiente organizacional, como a gente viu na figura, é o nível, né, do ambiente do marketing seguinte ao cliente, porque é, é aquele que vai tratar diretamente com o cliente, é a organização em si, certo? O marketing na organização tem a missão fundamental de conhecer profundamente as necessidades, olha o termo necessidade aqui de novo, dos clientes e satisfazê-las por meio de ofertas que agreguem um valor único. Olha o termo valor aqui. E aí, como fala, agregar valor, não só valor monetário, ok? Para que isso ocorra, é necessário formular estratégias e ações táticas de marketing. Essas últimas, conhecidas como marketing mix ou mix de marketing, ou composto mercadológico ou composto de marketing, né? Que consiste em decisões abrangendo 4 elementos. Esses 4 elementos aqui, gente, hoje em dia, vou até abordar isso já quando a gente for ver ele de maneira esmiuçada, certo? Esses 4 elementos hoje já há uma reformulação contra o que seriam eles, né? Quais as abordagens deles, inclusive a reformulação essa feita pelo Philip Kotler. A gente vai abordar sobre isso. Então vamos lá, mas vamos seguindo aqui. Então, essa última conhecida como mix de marketing, então o que seria esse mix de marketing, ou marketing mix, ou composto mercadológico, ou composto de marketing? Estou falando essas terminologias porque são as mais usadas,
em provas, em outros livros e etc. Certo? São quatro elementos: produto ou serviço oferecido, né? Então, devo levar em consideração produto, a estratégia ela deve levar em consideração produto ou serviço oferecido, o preço, a promoção, né? E aí na promoção a comunicação, como eu vou oferecer, como eu vou comunicar à minha clientela que eu estou oferecendo determinado produto, e a praça. E na praça vem localização, distribuição e etc. Certo? Vale ressaltar aqui que as ações táticas do marketing mix requerem, para sua implementação, uma forte interface com outras áreas funcionais da organização, né? Ou seja, para que se elabore táticas e estratégias levando em consideração os elementos do marketing mix, eu devo é, atuar em conjunto com outras áreas funcionais da minha organização, como a área, setor de recursos humanos, setor de finanças, setor de produção, setor de tecnologia da informação e etc. Exemplo, vamos ver que eu elabore um projeto em que o foco principal é triplicar, né, o número de vendas da minha empresa, certo? Se nessa formulação dessa política, certo, chegando, obtendo êxito, e eu não tiver acordado isso com outros setores, por exemplo, setor produtivo, né, o setor produtivo, há uma falha aí, porque eu crio essa demanda, né, a minha, minha estratégia dá certo, há um aumento da demanda e eu não tenho produto bastante para oferecer porque eu não acordei previamente com a produção, ok? Ou então eu formulo uma política de marketing que visa impulsionar muito a minha marca, mas para isso requer recursos. Se eu não tiver contato com o setor financeiro para saber se eu vou ter ou não verba para poder arcar com isso, certo? Então é isso. Essas táticas, essas ações referentes à política e da estratégia do mix de marketing, levando em consideração esses quatro produtos, elas devem ser acordadas entre todas as áreas, né, que compõem a organização. Seguindo, depois do ambiente, do ambiente organizacional, e aí nós vamos levar agora o microambiente, a parte externa, mas que tem aqueles elementos, aquelas personalidades, né, pessoas, seja ela física ou jurídica, que tem contato direto com a minha organização. Então, ela é formada por concorrentes, intermediários, fornecedores, entidades públicas, privadas e etc. Certo? Concorrentes atuais ou potenciais, vamos abordar cada um. Né? Ele exerce forte influência na lucratividade, nas relações, até mesmo na minha precificação. Né? Na participação do mercado, que é o market share, e até mesmo na viabilidade de qualquer organização. Concorrente, por mais que ele seja outra organização, seja totalmente externa, a gente não tenha, vamos dizer assim, um poder direto de interferir, né, na forma como ele ele procede, né, em determinadas circunstâncias, a concorrência ela exerce sim influências na nossa organização. A análise do concorrente ele precede e serve de base para a formulação de estratégias competitivas do marketing, seja ele usando seja lá qualquer tipo de ferramenta, o benchmark, e aí tem N ferramentas que podem ser usadas. De caráter prospectivo, ou seja, de procura, né, de garimpagem, consiste em prever a evolução de cada um dos principais concorrentes nos próximos anos, bem como a possibilidade de novos entrantes e o papel desempenhado pelos produtos substitutos. E aqui a gente já leva em consideração, ou a gente já consegue perceber que vários outros elementos, só no que tange aos concorrentes atuais e potenciais, certo? Eles devem ser levados em consideração, ok? Prever a evolução de cada um dos principais concorrentes, se o concorrente está evoluindo, né? Ou no momento presente ou em próximos anos, possibilidade de novos entrantes, né? Novos concorrentes, e o papel desempenhado pelos produtos substitutos, nem que não seja, ou concorrente direto e indireto, ok?
Ainda no microambiente, os concorrentes atuais e potenciais, que devem ser levados em consideração. Para avaliar a concorrência, pode-se empregar diferentes metodologias, entre as quais se destaca. Aqui nós temos três principais. Análise SWOT, que considera pontos fortes e fracos relativos à organização e à oportunidade e riscos. Desculpa. Considera pontos fortes e fracos relativos à organização, ou seja, relativo ao ambiente interno, e oportunidades e riscos que o mercado apresenta, referente aos elementos externos. Exemplo, análise SWOT, que a gente vai aplicar um exercício, depois vai abordar cada um desses ferramentas aqui. Análise SWOT, por exemplo, clima organizacional, né? Se a minha equipe, ela se gosta, ela é aquela equipe que se dá bem durante o expediente. Isso é um ponto, se a equipe se gosta, isso é um ambiente interno, isso é um fator interno dentro da organização, é um ponto forte, inclusive. Já se há muitas intrigas dentro da minha equipe de trabalho, isso é um ponto fraco, mas também referente ao ambiente interno. Oportunidades de organizações, por exemplo, aumento de tributos que venha a incidir no meu negócio. Por exemplo, se eu sou dono de um posto de gasolina e o governo pretende aumentar o ICMS, que é o imposto que incide no combustível, por exemplo, a nível estadual, isso é um risco, por exemplo, né, com uma oportunidade de risco referente ao ambiente externo. Como é que a gente consegue identificar se a gente está tratando de um ambiente interno ou externo? É o seguinte, eu tenho como interferir, eu tenho um poder de ação frente a essa circunstância. No clima organizacional, por exemplo, eu posso contratar uma consultoria ou eu mesmo chamar, como gerente, chamar toda a organização, reunir e conversar sobre isso, certo? Agora, quanto ao aumento de tributos, não. Então, se eu tenho poder de ação frente àquelas circunstâncias, ele é ambiente interno, trata-se do ambiente interno. Se eu não tenho, ambiente externo. Análise estrutural da indústria, ou análise das 5 forças competitivas, né, as 5 forças de Potter, e análise de percepção de valor do cliente, que leva em conta os fatores de percepção que interferem no processo de compra de um determinado produto ou serviço e permite conhecer dois importantes indicadores competitivos, o índice de qualidade percebidas e o índice de preço relativo. Então, a ideia aqui, análise de percepção de valor, é entender como o cliente percebe o valor e como ele atribui valor àquele produto ou serviço que está sendo oferecido. Ok? Ainda falando do microambiente, aí nós falamos voltando aqui, sobre concorrentes atuais e potenciais. Agora vamos falar sobre fornecedores, intermediários, entidades públicas e privadas. Então, os fornecedores, eles interferem na proposta de valor que a organização pretende desenvolver para o seu cliente, ok? Que interfere, ou seja, o tipo de fornecedor que eu tenho vai interferir na minha proposta de valor, né, para os meus clientes. O marketing incentiva os fornecedores a oferecer soluções diferenciadas que agreguem valor ao produto, e outras questões interferem nesse processo de negociação, tais como o produto oferecido, localização do fornecedor, existência de bens e produtos substitutos, se eu tenho fornecedores que podem substituir, ou se não, dentro daquele nível mais muito próximo. Número de fornecedores, se eu tenho poucos ou muito fornecedores, se eu tenho muito fornecedor, eu tenho um poder de negociação maior. Se eu tenho pouco fornecedor, poder de negociação menor. E participação nas compras da organização e nas vendas do fornecedor. Exemplo, se eu, como organização, né, eu sou cliente de um fornecedor X e eu sou responsável por grande parte das vendas daquele fornecedor, dá para se depreender que esse fornecedor vai dar um valor a mim como organização considerável, né, frente à situação de que eu sou responsável por uma grande fatia das vendas daquele fornecedor. E isso ajuda o compromisso, né, compromissos fechados com esse fornecedor, responsabilidades, coisas mais subjetivas, mas também poder de negociação também, ok? Então, até esse fator, dentro do microambiente, o fornecedor deve ser levado em consideração. Intermediários são como o que a palavra diz, é aquele que intermedia, né,
o meu produto X da organização com o meu cliente. E aí nós temos atacadistas, distribuidores e varejistas que representam canais de distribuição, ok? Ah, nessa questão de intermediário, só voltando aqui, como eu falei, né, que é aquele elemento que atua é, nessa questão do meu produto chegar ao meu cliente, como eu falei, atacadista, distribuidor, varejista, nós temos transportadores também, bancos e agências financeiras, certo? São outros elementos também que funcionam como intermediário. Entidades privadas e públicas, né, são associações ou organizações que exercem pressão quanto à opinião pública, afetando positivo ou negativamente, dependendo da adoção de práticas éticas e sociais pela empresa. Ou seja, de acordo com a prática ética ou social que eu, como empresa, adoto, eu posso sofrer pressão, né, da opinião pública. E aí, da opinião pública entra vários, a sociedade civil, órgãos governamentais, ONGs, tudo isso exerce pressão, pode exercer quanto à opinião pública, que pode afetar positivamente ou negativamente. Positivamente ou negativamente, dependendo da prática que eu exercer. Imagine agora, por exemplo, nós estamos aí com o Carrefour, por exemplo, está à tona de novo, de maneira muito negativa, né? E eu não sei qual a percepção de vocês, mas eu noto uma apatia da empresa tão grande como o Carrefour, que deva ter um setor de marketing bem forte, não adotam mais uma vez, que eu me lembre, a terceiro grande caso no Carrefour, que teve uma repercussão negativa a nível nacional, e eu não vejo a empresa tomando uma atitude frente a isso. Se alguém tiver algum uma percepção, pode falar no mural aí, mostrar, professor, quanto a isso o senhor falou, acho que aconteceu isso, isso, isso. Mas eu vejo uma apatia da organização, da empresa, né, frente a uma situação como essa. E aí a opinião pública está caindo em cima, e quando eu falo opinião pública, são de órgãos de vários setores, né? O governo nem tanto, mas a sociedade civil, a mídia, ONGs também, estão caindo de pau em cima, afetando negativamente a percepção da marca em si, ok? Então, as entidades privadas e públicas estão dentro do microambiente do marketing e interferem sim no elemento de formulação de políticas de marketing, ok? Pessoal, bem, por hoje é só, a gente tinha que falar sobre isso, eu não quero me estender, até porque a gente abordou muitas coisas. Depois, nas aulas seguintes, a gente vai continuar aqui, a gente já falou sobre cliente, ambiente organizacional e microambiente. Na próxima aula a gente vai falar sobre macroambiente e ambiente global, ok? Qualquer coisa vocês podem entrar em contato comigo, qualquer tipo de dúvida. E é isso aí, valeu, muito obrigado, até a próxima aula.